Se para o público americano, histórias em quadrinhos são sinônimo de Homem-Aranha, Batman, Superman e Capitão América, para nós, brasileiros, as coisas são um pouco diferentes. Mesmo quem não é um grande leitor ou fã de gibis, em algum momento ou outro da vida, teve contato com a obra máxima de Maurício de Souza, A Turma da Mônica. Tendo iniciado seus trabalhos no final dos anos 50, com tirinhas de jornal sobre Bidu e Franjinha, o autor viria a criar o personagem Cebolinha, um garoto quase careca, que era um dos poucos personagens dos quadrinhos que calçava tênis e que trocava a letra R pelo L. Embora originalmente fosse pensado como o protagonista das histórias, as reclamações do público pela falta de personagens femininas fizeram com que a Mônica, inspirada em sua filha de mesmo nome, ganhasse vida. Com uma nova protagonista, as histórias, agora sob o título de Turma da Mônica, abordavam as desventuras rotineiras de 4 crianças, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, morando no bairro do Limoeiro, em São Paulo, e passando por situações comuns da infância, como brincadeiras, problemas na escola, brigas entre amigos e até a descoberta do amor inocente. Ao longo dos anos, novos personagens se juntaram à equipe, como Rolo, Tina, o Louco, do Contra, Chaveco, Humberto, etc. Além de novas turmas que foram apresentadas, como a turma do Penadinho e do Papa Capim, enquanto outros personagens ganharam gibis próprios, como foi o caso de Chico Bento, um dos favoritos entre os leitores. O sucesso dos quadrinhos foi avassalador, com diversas editoras já tendo publicado gibis, como a Globo e a Abril, e hoje em dia a Panini é responsável pela sua distribuição. Além da linha original de histórias, tivemos uma versão em mangá chamada Turma da Mônica Jovem, que aborda a história dos personagens principais, mas em versões adolescentes e seguindo o estilo de desenho dos quadrinhos japoneses. Para além dos gibis, a turma já protagonizou videogames como Mônica no Castelo do Dragão, do clássico Master System, uma série animada entre os anos 70 e 80, um parque de diversões temático e longa-metragens animados para o cinema, com destaque para a Cine Gibi, uma franquia que já rendeu 8 filmes. Mesmo assim, Mônica e companhia ainda não tinha feito sua estreia em uma mídia em particular, os filmes live action. A demora é compreensível, visto que os personagens, tanto em visual quanto em personalidade, possuem conceitos muito específicos e que podem funcionar muito bem em um formato quadrinesco ou animado, mas não tanto em ambiente e atores reais, como demonstram as adaptações para o cinema de animes como Dragon Ball e Fullmetal Alchemist. Felizmente, com o sucesso do romance gráfico Turma da Mônica Laços, escrito e desenhado pelos irmãos Vitor e Luca Fage, e lançado em 2013 como um projeto de releitura dos quadrinhos, foi anunciado o início das gravações de sua adaptação live action em 2016, sendo concluída em 2019 e marcando outro acerto ao histórico da turma. Dirigido por Daniel Rezende e roteirizado por Thiago Dottore, o longa se trata de uma adaptação fiel ao seu material fonte, tanto o romance homônimo quanto ao universo criado pelo próprio Maurício de Souza. A principal mudança está em seu protagonismo, com a história sendo centrada em Cebolinha e em seu fiel cachorro Floquinho. Quando seu mascote é sequestrado, misteriosamente, por um homem desconhecido, o garoto teme pelo pior, mas seus amigos, Mônica, Cascão e Magali, decidem ajudá-lo e o quarteto parte para o Parque das Doninhas. Lá existem relatos de um homem que carrega um saco para as partes mais ocultas da floresta e que pode ser o responsável pelo desaparecimento de Floquinho. Ao longo da jornada, os 4 vão colocar sua amizade à prova, quando as personalidades de cada um entrarem em choque, ao mesmo tempo em que os perigos na floresta vão exigir que o quarteto fortaleça ainda mais sua união, pois, como é dito por um estranho louco que surge no caminho, juntos eles podem vencer qualquer desafio, mas separados não é loucura imaginar o pior. Adotando uma abordagem semelhante à de filmes clássicos, como Os Goonies e Conta Comigo, Turma da Mônica Laços explora uma aventura entre 4 amigos em meio a um ambiente inóspito, com a experiência os levando a refletir sobre seus problemas pessoais, seus laços de amizade e a necessidade de um pelo outro para superarem as adversidades. Devido ao tom leve e bem-humorado dos quadrinhos originais, o filme não aborda tais dilemas com seriedade ou drama, optando por diálogos, piadas e situações voltadas para agradar o público infantil. Tal objetivo é atingido, embora a infantilidade excessiva possa afastar públicos mais maduros, mesmo aqueles que sejam mais nostálgicos aos quadrinhos. Falando em nostalgia, este é o principal triunfo dessa adaptação. Graças à direção reverencial de Rezende e ao trabalho do Departamento de Arte e Figurino, o bairro do Limoeiro está perfeitamente representado no longa, com as casas pintadas com cores vivas e seguindo os modelos apresentados nos quadrinhos, mas sem perder a verossimilhança com bairros convencionais, criando uma mistura de ambiente fantasioso e realista muito convincente. Junto a isso, temos a caracterização dos personagens, que consegue ser fiel às suas respectivas versões nos quadrinhos,
mas sem se tornar caricato demais, principalmente em relação ao quarteto principal. Mônica, por exemplo, é uma garota de cabelo curto, com os dentes levemente protuberantes, um pouco acima do peso, que usa seu característico vestido vermelho e porta seu coelho Sansão. Características estas, suficientes para torná-la facilmente identificável pelo público. Quanto a Cebolinha e Cascão, o trabalho foi ainda mais sensato, com o primeiro sendo um garoto cabeludo, mas com fios de cabelo mais espetados e que usa a característica camisa verde, enquanto o segundo tem sua camisa amarela, o short xadrez com alças e uma aparência mais desgrenhada, mas sem a necessidade de colocar marcas de sujeira em suas bochechas. A Magali é a mais comum, com seu cabelo liso e o vestido amarelo, mas a essência dos quatro fora preservada. Isso também se reflete em suas personalidades, e é neste ponto que o filme aborda seus temas mais relevantes. Enquanto Cebolinha é um garoto mais autoritário e que tenta impor sua liderança aos demais, Mônica tende a resolver as coisas com o uso da força, enquanto Cascão não consegue controlar seu medo por água e nem Magali é capaz de conter sua fome insaciável. Apesar de serem traços de personalidade clássicos dos personagens, a trama aborda como eles podem se tornar um problema quando a equipe não está em completa sintonia, o que inclusive torna o resgate do Floquinho mais difícil do que deveria. Porém, com a aparição do Louco, este ensina para a Cebolinha que eles só conseguirão completar a missão trabalhando juntos. Graças a isso, o garoto é um dos primeiros a rever seus conceitos, principalmente depois que um dos seus comentários acaba magoando Mônica. Quando o quarteto, enfim, chega no local em que Floquinho está preso, o trabalho em equipe se mostra fundamental, com o Cebolinha aprendendo a aceitar o conselho de seus amigos em seu plano, Mônica aprendendo a confiar em Cebolinha e lhe emprestando Sansão, Magali devendo resistir à sua fome para conseguir as chaves das gaiolas e Cascão superando seu medo de água para salvar seus amigos. Com isso, a turma consegue resgatar não só Floquinho, mas os demais cachorros mantidos em cativeiro, pois todos seriam levados para uma indústria cosmética que criava produtos contra a calvície usando seus pelos. Ao fim de tudo, os quatro amigos estão mais unidos do que nunca e se reúnem com seus pais em uma festa de comemoração, onde Cebolinha e Mônica demonstram seus reais sentimentos através da troca de olhares. Mas não demora para o garoto planejar mais um plano infalível a fim de pegar o coelho de pelúcia da garota e se tornar o rei do limoeiro. Trazendo uma recriação particularmente perfeita da ambientação dos quadrinhos e dos personagens conhecidos e adorados por mais de 60 anos, Turma da Mônica Laços é um filme simpático, divertido e bem intencionado, que vai agradar o público infantil, que é leitor dos quadrinhos, assim como a plateia nostálgica, que apreciou os gibis durante a infância. Infelizmente, o tom excessivamente leve e infantil da história, que para muitos pode ser banal e rasa, pode afastar o público mais adulto e exigente. Ainda assim, a essência da eterna obra de Maurício de Souza, este que ainda faz uma participação especial em um dos diversos fanservices da obra, fora preservada e é possível ver os personagens e o bairro do Limoeiro tão bem retratados quanto o formato live action permitia. O sucesso desse longa deu sinal verde para sua continuação, Lições, também baseado em um romance gráfico homônimo da mesma dupla de quadrinistas. Fica a expectativa de que os realizadores desenvolvam uma adaptação mais democrática em relação ao alcance de seu público, permitindo um maior consenso entre jovens e adultos acerca da qualidade do filme. Laços é um exemplo de uma adaptação bem feita para outras mídias e que reforça uma mensagem válida nos dias de hoje acerca da amizade. Em um mundo onde todos tendem a pensar de maneira egoísta, é necessário que obras como essa reforcem como a união, seja pela amizade ou pelo amor, é fundamental para se realizar grandes feitos, tal como resgatar um pobre e inocente cachorro de um destino cruel. E presenciar uma obra que traga tal lição, e ainda protagonizada por alguns dos personagens mais amados de nossa história, é algo a ser enaltecido.